Oi pessoal, hoje a gente vai assistir aí, continuar assistindo o caso do Wilker, né? Eu não tenho mais interesse de ver os vídeos do Wilker na faculdade, não sei que apareça um professor novo, que aquele lá já chateou minhas paciências bastante. E também não estou muito afim de ficar assistindo o vídeo do Nando, na verdade. Eu nunca pensei que ia fazer um react de algum vídeo dele, porque eu acho que não casa muito os assuntos que são feitos aqui no Sinagogue com o que ele fazia ou faz, sei lá, no canal dele. Mas, como ele é um sujeito meio desequilibrado e a gente deu boas risadas naqueles 2 vídeos dele falando sobre direito, eu acho que a gente pode ter uma saideira, né? Ver mais alguns e se divertir um pouco. Pode ser engraçado, interessante ou irritante, vai saber, né? Mas basicamente ele gravou um outro vídeo falando sobre o Wilker. Não vou assistir o vídeo do Nando, eu vou ver o Wilker reagindo a isso, porque aí o Wilker vai ouvir o Nando Moura e vai ponderar. Então o Wilker está reagindo ao Nando Moura e eu estou reagindo à reação do Wilker ao Nando Moura, que estava reagindo ao outro vídeo do Wilker. Confuso, né? Mas é isso, vamos dar uma olhada nisso aqui. O Wilker Leão é bacharel em Direito. Ele disse que nunca perdeu uma causa. Você não entende nada, velho. Você não entende porra nenhuma, você é molequinho da internet. É nesse nível que tá a postura do camarada nesse último... Ah não, mas ele é assim desde 2013, cara. O Nando Moura é isso. Você assistiu aquela minissérie? Vocês aí que estão assistindo hoje, o vídeo nesse domingão, vocês já devem ter assistido aquela minissérie baseada no romance de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, né? Tem a musiquinha assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Nando Moura é isso. Vai morrer desse jeito. último vídeo dele. Então deixa aqui nos comentários se ele parece estar mesmo querendo me ajudar. Porque esse primeiro corte aqui eu prefiro nem... Não, esse é o modus operandi do Nando, cara. O Nando Moura é assim. Tá, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ó. O Wilker tá chateado. O Wilker tá chateado, mas eu até entendo. O certo não seria ele nem dar muita bola pra isso, sabe? Não precisava ficar estressando, gastando saliva com isso. Mas ó, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Há uns 7 anos atrás, O Leon Oliveira Martins, aquele garoto doce, sapequinha, criador dos canais Cadê a Chave? Coisas de Nerd, famoso por sair por aí caçando alegremente seus pokémons ou construindo mundos fantásticos no Minecraft, estava revoltado no Twitter, estava completamente transtornado, dizendo que todos aqueles que não concordam com ele, que dizem que o nazismo não é de extrema direita, são perfeitos retardados, tão idiotizados quanto os terraplanistas. Revoltado, comprando a briga. Então vamos lá. Leon Oliveira Martins, eu vou te fazer uma pergunta. Que paralelo você consegue fazer entre Hitler e os ícones da direita? Por exemplo, Ronald Reagan, Winston Churchill, Margaret Thatcher. O Adolf Hitler, ele é igualzinho ao Bolsonaro? Ou o Adolf Hitler é igualzinho ao Donald Trump? Me responde com sinceridade. Agora, se você comparar o Adolf Hitler com esses caras aqui, Mao Tse Tung, Stalin, Kim Jong-il, Hugo Chávez, Kim Jong-il, Fidel Castro, você vai ver que cai como de honra. Ele diz o seguinte: o nazismo e o comunismo se tornaram, assim, lados opostos da mesma moeda revolucionária, gêmeos
heterozigotos. Essa citação aqui do Pierre Chaunu, que é um pensador de esquerda, não está no Histoire et Décadence. Até que ele colocou a foto aí do livro. Na verdade é uma coisa que o Leonard Larlock colocou num guia politicamente correto dele, que eu não sei o nome completo do livro, na boca do Chaunu, mas o Chaunu não tem isso escrito no livro, tá? E ele vai citando um monte de autores. Richard Evans, ele vai citando o Overy, ele cita aqui, se eu não me engano, acho que o Red Army. Ele vai citando os livros aí, pega alguns trechos de documentários e faz o vídeo. É um vídeo grande, 20 e poucos minutos. Isso faz muito tempo. Aí a Nilce e o Leon, que não mexem com história, decidiram fazer um vídeo resposta para ele. Na internet. Da gente. A resposta aqui vai ser uma resposta direta. Hitler, ele A ver com Stalin. Então o Stalin à esquerda não é assim que funciona. A distribuição do totalitarismo no espectro por John Will, Hugo Chávez, Fidel Castro, você vai ver que cai como uma luva. Nossa, mas é exatamente o que Hitler fez. Exatamente. Só que esses caras não são da direita, eles são da esquerda. Exatamente, Nando, mas é isso que o Leon tá falando. Exatamente. Eles são da esquerda, mas são totalitários. Você pode pegar outros totalitários da direita. Isso que é legal. Professor emérito, PhD da Sorbonne, membro do Instituto, na área Gêmeos Hetero. E ele trouxe também uma informação de um artigo do Chaunu, que é uma citação na qual ele diz que o comunismo e o nazismo eram gêmeos heterozigotos, lados da mesma moeda. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer, eu queria que o Nando Moura respondesse com sinceridade. Você leu, antes de gravar esse seu vídeo, o artigo do Chaunu, no qual ele usa essa argumentação do nazismo e do comunismo como gêmeos heterozigotos? Por quê? Como você leu, é como esse argumento é citado no Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Não é o texto do Chaunu, é uma citação de algumas linhas que tem em outro livro. Você leu o contexto ou você está reivindicando a autoridade do Chaunu para o seu argumento só com base nessa citação? Porque aí é um perigo. Por que eu estou perguntando isso? Porque quase toda a literatura do Chaunu sobre nazismo, comunismo, Segunda Guerra não foi traduzida do francês. Você não encontra em português, você não encontra em inglês também. Porque o artigo do qual hoje em dia acha bastante. O Chaunu ficou famoso nos últimos anos. Texto do Chaunu é tirado, ele só... E tem, eu não sei se em português tem, mas tem em espanhol, você acha, você vai no arquivo.org, você acha. É que esse vídeo é antigo, tá? Existe em francês, num banco de dados de artigos acadêmicos em francês, e você tem que pagar para poder acessar. A gente não questiona, você pode ter feito isso, Você a pode gente quer ter saber feito. se você fez, só isso. Hoje também é mais fácil, né? Na verdade, na época também era fácil achar esses textos na pirataria, vamos dizer assim. Mas hoje em dia é um acesso mais fácil, né? É que às vezes a pessoa só sabe o seu idioma nativo, português, por exemplo, aí fica complicado. Mas o cara conhece inglês, francês, assim, que são boa parte do mercado editorial tá em francês e inglês, fica bom. Mas não Mas é claro que fica o questionamento por que mas é o texto do Narlock. você fez a citação igual no Guia Politicamente Incorreto. Porque ela é contraditória ao pensamento real do Chaunu se você ler o texto inteiro. Sim, eu me dei o trabalho de fazer isso, eu comprei o raio do artigo, procurei o artigo primeiro, de onde vinha essa citação, comprei e li, e ele não diz absolutamente nada sobre o nazismo ser de esquerda, nenhum ponto. Então o que o pensamento completo dele fala de fato, Leon? O que ele está questionando é a busca da mudança política. Esse aqui é legal também. Do assunto, sem de fato ter lido e entendido o que a pessoa que você cita de fato pensa. É o caso de você ter reivindicado um autor, reivindicado um texto dele que absolutamente não aborda o ponto do qual você está falando. Então, enfim. O Richard J. Evans, PhD pela Oxford, Hamburgo, uma simples venda, diz o Richard J. Evans, exigia 40 papéis diferentes no nazismo e ainda precisava se submeter à extorsão dos membros do partido. Também concorda com a opinião. Eu não entendi onde que ele concorda. Entenderam a citação? Existiam 40 papéis no nazismo, também concorda com a opinião. Concorda com a opinião, desculpa, realmente eu não entendi. Você acabou de fazer uma citação que, tipo, precisava de 40 documentos para exportar um treco da União Soviética, logo comunista.
É a mesma coisa que eu falar, eu estou segurando uma garrafa d'água, logo meu cabelo é laranja. Não tem Não conexão. tem relação com o fato. Mas aí que tá o problema. Eu fui procurar de onde saiu essa citação. Foi do mesmo suspeito. Ele tirou do Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Ele tirou a citação e não conferiu o autor. Original. E o autor, tipo, ele é diametralmente oposto de tudo que você acredita, Nando Moura. Desculpa, tá? Vamos lá. Se você tiver muito dinheiro porque o livro é caro, todo mundo pode ler o Richard J. Evans, porque tem um livro dele em português, A Aí Chegada... vai fazer as citações, né? Esse aqui é legal também. British Esse aqui ele tirou do Olavo. Esse aqui ele tirou de um vídeo do Olavo, só que ele não leu o livro. Esse aqui é engraçado Collett, também. ele também concorda com essa opinião. Ele é um retardado também, ele é um terraplanista. Ele diz, um dos elementos ideológicos Não foi do guia. O seguinte, em relação a esse autor, eu não sei de onde ele tirou essa citação. Não foi do Guia Politicamente Incorreto sobre a História do Mundo, tá? Eu não encontrei, então não tem como eu comentar porque eu não... Não, esse aí tá no Dictator, só que ele aí é diferente, né? Porque assim... o Hitler, só aquelas cartas, são 100 páginas de cartas, tá? Mas não demora para ler. Uma série de passagens dele se colocando como anticomunista e muito relutante a teorias centrais do pensamento marxista. Fala, bom, você não está próximo do movimento comunista, não está próximo de Karl Marx e Engels, é de direita? Não. Né? Você tem a anarquia de Bakunin, a anarquia de Pierre-Joseph Proudhon, você tem anarquia cooperativa de Mário Ferreira dos Santos, tem N colocações, então a lista é enorme. Eu até montei um banco de dados, não vou mostrar aqui para vocês, mas depois em outra ocasião, se um dia eu for fazer um vídeo eu mostro. Eu achei uma lista gigantesca de livros franceses publicados no início do século XIX e alguns no final do século XIX também, sobre uma anarquia cristã extrema socialista, portanto de esquerda. A gente pode associar isso, não tem nada de estranho. E muitos livros de autores franceses que eu nem conhecia, fui conhecer ali, que são diferentes do Proudhon em muitas coisas, alguns até mais cultos que o Proudhon. E do começo do século XIX não, mas do final do século XIX tem no meio daqueles textos de anarquismo e cristianismo tem uma lista enorme de críticas ao pensamento de Marx e Engels, que estava muito em voga na época. Acho que o Marx já tinha morrido quando aqueles livros em francês foram publicados, mas o Engels estava vivo. O Engels eu tenho certeza que estava vivo, que ele estava terminando até inclusive os livros do Capital. Tanto é que esses textos em francês, eu não olhei o banco de dados inteiro, né? Eu preciso voltar a procurar mais livros disso, parece que existem muito mais, pelo que eu fiquei sabendo por aí, né? De algumas pessoas que mexem com esse assunto profissionalmente, mas eu sei que dos que eu consegui encontrar, e alguns fiz a compra e outras instalação, eu encontrei bastante análise do Ideologia Alemã, Sagrada Família, e do primeiro livro do Capital, né? E dos Grundrisse também. Dos Grundrisse não, né? Porque os Grundrisse foi publicado póstumamente. Não é o Grundrisse, é um enxerto, Manuscritos Econômico-Filosóficos, se eu não me engano, tá? Porque ele tem várias cartas, né? Porque as obras completas de Marx, elas estão organizadas de um jeito diferente, né? Você tem uma mistura de cartas com artigos e os livros propriamente, né? Vou só abrir aqui para mostrar um exemplo para vocês. Falei que eu não ia, mas eu vou. Jogo rápido, tá? Vou entrar aqui tem que achar aqui a pastinha de marxismo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Marx e Engels. Vou pegar aqui um Collect Works aqui deles mesmo, em inglês. Volume 1, eu abro aqui e compartilho a tela. A janela, no caso, né? Ok. Deixa aqui. Ok. Esse aqui é um volume 1, tem as versões em francês, em alemão e tal, mas se vocês olham aqui, olha lá, obra de Marx, de agosto de 1835 a março
de 1843. Então lá, carta de Marx para seu pai. Aí agora a tese de doutorado dele, diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro. Até lá, parte 1, parte 2 é o livro. Aqui tem outras coisas, né? Isso aqui, se não me engano, são artigos que ele publicou na Gazeta Renana. Mais cartas, né? A Karl Bachmann, a Oscar Bernhard, Arnold Ruge, tem vários aqui. Materiais preparatórios, né? Os cadernos da filosofia epicurista, né? Primeiro caderno, segundo caderno, o plano da filosofia da natureza de Hegel. Esse aqui, se eu não me engano, não publicou, né? São esboços, né? Experimentos literários de juventude, né? Tem uns negócios aqui bem interessantes. É um livro diverso dedicado ao pai de Marx, né? Feito por Marx, dedicado ao seu pai. Alguns apêndices, tem até imagens aqui mais pra frente, né? Ilustrações e tal. Todos os volumes são organizados assim, tá? É um lugar comum. Agora, esse livro do Overy, o que acontece, gente? O Overy não está disposto a discutir a esquerda e a direita do nazismo, né? Esse livro realmente não fala disso. Eu nunca assisti nenhuma live, uma entrevista. Eu vou ser sincero, se eu perguntasse pro Overy o que ele pensa sobre a esquerda nazista ou direita nazista, né, se uma das duas existe ou não, eu confesso que eu não sei o que ele responderia, tá? E também não me interessa, pra ser bem sincero, tá? Detesto. Na praia Idade Média, né? Todo mundo sabe. Mas eu já li esse livro do Overy, Dictators, tem tradução para português. E lá ele faz um exame comparativo de que os dois movimentos são revolucionários. Se você parte da premissa, e você prova a premissa, de que tudo que é revolucionário, ou seja, tudo aquilo que destrói a estrutura vigente de poder e coloca outra no lugar ou nenhuma, é de esquerda, então de fato, né, se o revolucionarismo é uma coisa natural da esquerda, exclusiva da esquerda, e o nazismo é revolucionário, famosa regra de silogismo simples ou silogismo hipotético, né? O nazismo é de esquerda. Agora, se você manipula um pouco isso, dizendo assim, olha, mas essa coisa de destruir a instituição vigente depende do contexto e da atribuição semântica, porque olha o problema disso. Não estou falando isso não é um problema do Overy, tá? Isso é um problema que a gente pode extrair da discussão, tá? Não tem nada a ver com o coitado do Overy, deixa ele lá, fazendo um excelente trabalho que ele faz. Estou querendo dizer o seguinte: se nós temos uma estrutura, por exemplo, um império islâmico, em determinado território, e aí vem os cristãos e destroem aquele império islâmico e cria um império cristão conservador, ele destruiu a instituição vigente e colocou outra no lugar. Então, o conservadorismo também seria revolucionário e seria de esquerda. Porque qualquer movimento político pode combater o vigente e destruí-lo. Ah, não, mas é porque antes desse império islâmico era o império cristão, então ele não está reformando no sentido de dar uma nova forma, ele está fazendo voltar aquilo. Aí ele seria reacionário no processo revolucionário. Veja bem, não é um problema de conceituação do Overy, tá? É um problema de semântica, modal mesmo, de ver a contingência que o termo revolucionário pode ter, né? E aí, talvez para resolver isso teria que ter o motivo da revolução, ou seja, não é só a destruição da estrutura vigente, mas é o motivo pelo qual essa estrutura vigente é destruída, né? Por uma questão religiosa, uma questão totalitária, uma busca bélica para destruir opressores em favor dos oprimidos, etc. Tem N possibilidades semânticas aqui. O Nando, que não estava sabendo de nada disso, me solta, e ele viu o vídeo do Olavo, o Olavo explica mais ou menos assim, com outras palavras. Aí ele achou que relacionou revolucionário com esquerda, e aí ele faz o vídeo e diz que o nazismo é de esquerda, e o Overy concorda com isso.
não sei o contexto. Ele pode estar tirando de contexto, como tirou a citação também do Xiaonu que a gente falou no início. Ouça de novo esse trecho do que você fala. Um dos elementos ideológicos fundamentais é a ciência econômica para o socialismo e a biológica para o nazismo. Não faz sentido Não o tá ponto. fazendo Você não tá Provavelmente, confrontando. se isso é uma citação de fato, a frase deve ser maior e deve ter algum sentido aí. Tem algum sentido sim. Ele diz que na verdade os dois movimentos, eles têm um paralelo, uma semelhança, na verdade, entre cultos de sistemas filosóficos dogmáticos, né? Então, no caso, ele estava falando da União Soviética, tá? A Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. E os grandes intelectuais stalinistas, intelectuais tanto adeptos ao Stalin quanto críticos ao Stalin, mas que faz parte daquele jogo e daquelas décadas que circundam o stalinismo na União Soviética, todos eles são marxistas. E o Overy parte da ideia que o marxismo é extremamente dogmático. Ele não é a ciência propriamente. Ele segue basicamente aquele cânone anglo-saxônico do Karl Popper, né? De entender que o marxismo é infalciável, então ele não pode ser científico. E ao mesmo tempo, a Alemanha nazista também tinha uma estrutura filosófica dogmática, que era o famoso darwinismo social. Tá? Então era um culto a uma estrutura dogmática econômica e o outro a uma estrutura dogmática sociobiológica, né? Essas duas correntes de pensamento, que são diferentes, mas comuns em relação à sua pseudocientificidade, as duas influenciam, cada qual ao seu lado, cada qual ao seu território e o seu artista totalitário, métodos de ódio, de repressão e de absolutismo, e também de assassinato. Mas o jeito que foi dito... Mas é o seguinte, se você der uma olhada no livro que você mostrou aí, no The Dictators, Os Ditadores, pode ser meio confuso porque ele se refere à direita na Alemanha como nacionalistas, a extrema direita do Hitler. E ele se refere aos comunistas como marxistas ou comunistas mesmo. Mas ele não usa muito o termo direita, mas de vez em quando ele solta a direita nacionalista. Dá uma olhada no livro, é o termo que ele usa. E não só isso, o próprio Richard Overy fala que comunismo e nazismo são duas coisas diferentes. But I think I want to make it clear right from the start that I don't think of communism and Esse é um vídeo dele, eu nem lembrava disso. Nazism as the same thing. They are fundamentally different ideologies. A gente não tá negando que os dois se pareçam, não. E aí no livro dele ele faz esse jogo paralelo e ele deduz um certo modus operandi para essas estruturas totalitárias. Enfim. É bem humilhante. Acima de tudo, a gente espera ter tranquilizado a nossa audiência e esclarecido a confusão que se formou em torno desses conceitos, que são conceitos históricos. Bem, acho que eu disse que eu li e que eu não li, né? Você já leu esses já leu livros? esses Não, livros? Você ter citado o Richard J. Evans. Mas você não pode ensinar aquele que não quer aprender, não é mesmo, Leon? Chegamos em um ponto em que nós concordamos. Qual que é o problema? Agora, depois de um tempo, o Nando soltou isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso é difícil achar. São vídeos antigos, eu acho que ele já apagou esses vídeos. Ó, O estado de Bené. dá um vídeo. Hoje eu vou tentar políticos. Hoje está chovendo bastante. Está preocupado com rótulos. Rótulos subjetivos, temporais ou políticos. Quando ele diz, por exemplo, que Saddam Hussein era um totalitário de direita do Iraque. Aí ele faz a seguinte refutação. Socialismo, nazismo, comunismo, esquerdismo através da música. E eu espero que você compreenda. Eu quero que você preste atenção aqui nessa musiquinha que todo mundo conhece. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, ré. Dó, sol, fá, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Certo? Certo. Preste atenção de novo. Ouça como ela soa.
tocar ela em outra região do braço, ouça como ela soa. Você fala, porra, mas continua sendo dó, ré, mi, fá, com o nazismo, com o socialismo, com o comunismo. Sacou? Então assim, aí olha só isso aqui, ó. Eu tentei simplificar absurdamente toda a explicação, mas para crianças Pokémon GO nem é assim. Agressão ao casal nos comentários não será tolerado. Tá? Seria agressão ao casal nos comentários não será tolerado. Depois de um tempo, ele fez outro vídeo, tá? Então assim, ele cita as coisas sem ler. Lógico, irmãos, tanto os nazistas, né? E por que eles fazem isso? Para tirar do debate. E tire um print screen para um gato de crocodilo, ele continua sendo a porra de um gato, caralho. E esses são os fatos. Agora ele já tá bravo. Lembra que ele falou que agressão ao casal não seria tolerada. Aqui o livro do Over, tá? E diz exatamente o que eu estava falando. Eu quero que você pause aí e tire um print screen para que você possa ler. Vai dar para nós tirar o print screen, né? Está em inglês, tá? Irmãos, tanto que esse livro aqui é a comparação dos dois ditadores. Hã? Mas aí já tava meio chateado. Aí o que acontece, cara? Se eu não me engano, é que eu acho que eu não vou achar mais, mas depois ele começou a xingar a Nilce e o Leon, você tá entendendo? Ele chamava o Leon de menino da cabeçulinha e a Nilce de como Nilce. O que é estranho, né? Porque ele falou que não ia tolerar agressão ao casal. O que acontece com o Nando, cara? O Nando é o seguinte, você tem a simpatia dele, como ele é uma pessoa extremamente controladora, você tem a simpatia dele se você fizer o que ele tá mandando você fazer. Senão, ele vira seu inimigo, tá? Assim, não vai acontecer nada com você, o cara é inofensivo. Mas ele vai ficar te xingando e esperneando na frente de um computador, tá? Tem comentário. Sabe o que vai acontecer com a Então, agora, depois que eu mostrei isso aí, é pra mostrar o modus operandi do Nando. Porque ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele começa lá nos primeiros vídeos sobre o Wilker, dizendo que era pro Wilker parar de fazer aquilo porque ele gostava muito do Wilker. Aí o Wilker falou que não ia parar de fazer aquilo. Aí agora o Nando mostra quem ele realmente é. E ele é assim. história do Wilker Leão? Primeiro ele vai se fuder na justiça. E quando ele se fuder... Um detalhe pro pessoal que segue o Nando Moura e é cristão. Previsão do futuro é considerado pecado no livro do Êxodo, tá? Você volta aqui pra me pedir desculpa, tá bom? Você... Tem um ego muito grande, né? Ele tá com vontade de ver o Wilker implorar pra ele alguma coisa. vai voltar aqui com seu rabinho entre as pernas e vai dizer: desculpa, Nando, por você simplesmente só ter falado os fatos, tá bom? Você... fatos futuros, no caso, né? Não seriam fatos presentes. Volta aqui com seu rabinho entre as pernas. Isso daqui não é uma torcida pra eu me dar mal, pra eu perder na justiça e você voltar lá no canal dele e pedir desculpa, porque o cara é um grande mago, vi comportando desse jeito infantil, como está se comportando. Quando ele for condenado, aí ele já... Quando ele for condenado, ele já sabe que o cara vai ser condenado. Já conseguiu bastante views, já conseguiu bastante like, vai pagar a indenização através da vaquinha dos seus próprios seguidores. E eu vou dizer o que o resto de nós vai colher. Todos nós, a sociedade, ele não vai conseguir absolutamente nada com isso, a não ser benefício para ele próprio, ali, likes, views, etc. Vai se candidatar a deputado depois, alguma coisa do tipo. E o que nós... Caralho, ele sabe até o que o Wilker vai fazer depois de perder o processo. Nós vamos colher? Nós vamos colher mais censura. Todo mundo vai colher mais censura, mas ele já ganhou seus likes, já ganhou seus views e já pagou a sua vaquinha, com a vaquinha vai pagar a indenização e vai para deputado federal. Vai conseguir alguma coisa do tipo? Porra nenhuma. Vai me dizer que isso não vai acontecer. Olha no que o cara tá resumindo a luta que eu tô travando, colocando toda a minha vida pra jogo mesmo. Posso morrer, eu tô no terreno do inimigo todo dia, de gente que me odeia nesse nível. Tipo, qual que é a solução então pra fazer isso de uma maneira mais adequada? Porque eu não tô te vendo sugerir nada, eu só tô te vendo criticar. Porque o camarada ali se formou em bacharel, o cara se formou em bacharel, nunca atuou como advogado
Ele sabe de tudo sobre direito, ele sabe de tudo, ele disse que nunca perdeu uma. Você quer saber como é que é um advogado ruim? Quer conhecer um advogado ruim? É aquele que diz, eu nunca perdi nada na justiça. Pronto, esse advogado é muito ruim. Muito inexperiente, muito idiota. Não, eu vejo tudo. Esse processo aqui já tá ganho. É causa ganha para os professores e causa ganha para os alunos. Esse processo aqui é nosso. Quando o cara diz isso, Que edição sacana. o cara participa de uma das torcidinhas. Foi refutado analiticamente, né? O Nando Moura ele foi refutado pela edição do Wilker, cara. Não foi nem por uma pessoa, foi por um produto de uma ação humana. Genial. Ele disse que quem disse que causa tá ganha é ruim, e aí ele fala isso também. Ou de Lula ou de Bolsonaro. O cara não entende nada do que é a justiça brasileira. Não entende nada. Olha que corte mais Bom é o Nando, né? ridículo, cara. Ele nem reconhece a minha condição de advogado. Eu me formei bacharel em Direito, enquanto eu estava na formação ainda no 9º semestre, eu já fiz, na primeira possibilidade, de fazer o exame da OAB e passei. Eu atuo como advogado desde quando saí do Exército. Eu já atuei em diversas causas nesse âmbito. E Glauber, no podcast Glauber chegou e falou assim, o Nando Moura tem falado várias merdas a seu respeito, o Nando Moura tá do lado do inimigo. Você falar os fatos, deixem de ser burros, seus animais. Aí chegou aqui e começa a comentar. Outra coisa, injúria no Código Penal é crime, tá, Nando? Você não vai comentar do Glauber falando do Nando Moura? O Nando Moura tá lá, xingando todo mundo. Você sabe a diferença entre uma pessoa pública? Ao mesmo tempo que você diz que o meu caso, você diz o tempo todo, que o meu caso já é causa-ganho para professores e alunos e está reafirmando. Funcionário público e deve sim ser fiscalizado pelo povo. E livre cátedra não dá o direito de professor ser um doutrinador, que fique claro em relação ao método de como ele vai transmitir a aula. Isso é básico também. Eu achei que eu expliquei bem direitinho no meu vídeo. Assim, eu achei até que uma varejeira podia entender, mas se vocês quiserem, eu explico de novo. Eu pego aqui os bonequinhos, vou pegar vários bonequinhos. Que é a versão contemporânea do Dó, Ré, Mi, Fá, entendeu? Quando ele fica sem ter o que falar, ele começa a fazer teatro. Então ele pega o bonequinho, ele pega a guitarra e ele fica fazendo isso. Essa é a play dele, entendeu? Era assim há 7 anos atrás e é assim agora. E vai ser assim daqui a 7 anos, 10, 20 anos. Explicar a história do Wilker Leão de novo, pra você que é muito burro, pra entender a realidade. Eu pego de novo, explico, eu desenho aqui pra ver se... Contra mim. Recebendo um processo por semana desde 2014, você acha que eu não tenho um grupo de advogados que eu converso todos os dias? Pelo menos 5 advogados. Meu irmão, entre eles, inclusive meu irmão agora venceu uma pro Murilo Couto, uma coisa realmente fantástica, né? Advoga a todo momento. Eu pergunto a todos eles qual a probabilidade do Wilker Leão se fuder nessa brincadeira? De 80% a 90%. Recebendo um processo por semana desde Caralho, eles fizeram cálculo de porcentagem, hein? 2014, você acha... Novamente, se eu me lembro bem, você começou esse vídeo criticando advogados que falam que a causa ganha. Não, isso daí é quase certeza de determinada coisa. O que significa dizer que tem 90% de... Agora, se ele ganhar o processo, eu peço aqui desculpa, você estava certo. Você estava certo. Se quiserem, eu faço mais um vídeo só sobre o Wilker Leão. Agora eu vou voltar a Castanhari. Por que Castanhari perdeu? Porque é figura pública. É figura pública, deve ser alvo de críticas. Professor no exercício da função para... Abobado, estava cheio de arrogância e embebecido de vaidade, porque eu via a todo momento aqui no meu canal comentários do tipo: você é o guardião da direita, você fala tudo aquilo que nós queremos ouvir, você, Cruz, tem que pagar indenização para Jean Willis. Quando você quebra a cara, aí você aprende. O burro aprende com os próprios erros, o esperto aprende com o erro dos outros. Cara, novamente, diante E o Nando Moura que não aprende com os próprios erros é o quê? dessa possibilidade de eu quebrar a cara, o ideal seria não fazer nada, já que isso pode acontecer, sendo que a gente tem um problema que precisa ser combatido, que é a doutrinação em sala de aula, e eu estou tentando combater esse problema. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem esse outro aqui também, né? Tem outra alternativa. Quem é que está destruindo a ordem pública daquela sala? Ou que está nitidamente cometendo... se ele quer ajudar alguém, é muito mais o professor do que eu, e eu vou te provar nesse vídeo. Aliás, artigo 2º da Constituição, a livre cátedra. Você tem que provar que eles... Não, mas pera lá. Artigo 3. Federal. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo... ele não acerta uma, né? Toda vez que ele vai... Acho que é o 5 ou o 6. 6, né? Vamos ver aqui.
os 5, né? Que são aquelas premissas essenciais, né? Homens e mulheres são iguais em direito, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante, é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem, é inviolável a liberdade de consciência de crença, aqui, o inciso 9, né? É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença, né? Mas ele não acerta uma. Isso aí é algo ilícito ali. Não é mim que você tem que convencer, coisa doce, maravilhosa. Olha até onde o cara vai para fazer a defesa de um professor que está nitidamente cometendo ato ilícito em toda a aula, que é fazer bullying comigo, que são as tentativas reiteradas de ele me humilhar diante de toda a turma o tempo todo, em 6 aulas registradas em vídeo aqui no canal. Ele inventa que o professor está em livre cátedra e eu teria que comprovar um ato ilícito, sendo que é óbvio para qualquer um que assiste o vídeo e não está lambendo e adulando esse professor doutrinador. Como nessa altura do campeonato já está claro que é o que o Nando Moura está fazendo. Aí ele inventa um artigo 2º na cabeça dele, da Constituição Federal, que fala sobre a livre cátedra. O artigo 2º ele fala sobre a separação dos poderes, coisa doce. Não é o seu públicozinho retardado falando Nando Moura é invejoso, o Nando Moura quer hype. Não, pô, se eu quisesse hype eu tava aqui lambendo suas botas. É isso aí, meu Leão, vai lá, eu ia ganhar muito inscrito. Só que você tá errado, seu idiota. Novamente, injúria é crime no Código Penal. Você está errado e você vai perder. Você está errado, seu idiota. Você está errado e vai perder. Um advogado com quem eu converso todos os dias me mandou, putz, grila, 1 hora e 22 minutos de vídeo-resposta do Wilker Leão pra você, Nando. Pra facilitar a sua vida, eu vou resumir a primeira parte do vídeo dele. Vocês estão vendo que o cara não se deu nem ao trabalho de assistir o vídeo de 1 hora e 22 minutos que eu fiz carinhosamente para explicar cada ponto dos vídeos que ele já tinha gravado diversos sobre mim, responder como que você vai gravar uma resposta a algo que você sequer assistiu, você vai se apoiar num resuminho. Ele mencionou que venceu todos os processos de direito de imagem e em que atuou como advogado. Lógico que ia vencer. Se você está publicamente entrevistando uma outra pessoa que também publicamente está expressando o seu pensamento político e ideológico e você faz perguntas, é lógico que você vai ganhar coisa linda e maravilhosa. Mais uma vez, com base em achismos, ele acha que é simples assim ganhar os processos que eu tenho ganhado até agora. Como se isso não fosse fruto da qualidade da minha atuação jurídica, da argumentação que eu construo lá, como eu tenho construído para a minha atuação de sala de aula. E eu tenho vencido por isso. Não há obviedade alguma de se ganhar processos em qualquer âmbito que seja. Quem dirá nessa seara tão complexa como é o direito de imagem. Pediu que os advogados com quem você conversou Concordo. contraponham a tese jurídica que ele apresenta no vídeo. Eu não preciso chamar os meus advogados aqui para contrapor, não. O direito de imagem, senhor Wilker Leão, engloba também o direito à personalidade. É o contrário, Nando. É o contrário, velho. Ah lá, o texto que ele tirou print diz o oposto. Ele diz que o direito de imagem engloba o de personalidade, mas aqui é o contrário. O direito de imagem é um tipo de direito de personalidade. É um tipo de... é o contrário. Personalidade. Se você não Olha o Wilker rachando o bico, velho. Mano, o Bob vai rachar o bico vendo isso aqui, velho. sabe disso, você é talvez mais ignorante do que eu pensei. Você não precisa chamar os seus advogados para contrapor não, né? Porque se o argumento que eles te passaram foi esse, eles vão passar uma tremenda vergonha. Porque se o argumento que eles forem utilizar para contrapor a minha tese jurídica foi esse daí que você está utilizando, de que o direito de imagem engloba de personalidade, que é um erro crasso e básico no direito civil, não tem outra alternativa que não seja passar vergonha. Porque, olha, o próprio texto que você junta aí do Google, saindo diretamente do Google, deixa claro que o direito de imagem é classificações que a gente não domina, como é o seu caso em relação ao direito. E até que você prove de maneira cabal e clara que o professor está cometendo ato ilícito dentro da sala de aula, você está fudido. Quem está extrapolando a livre cátedra, você está fudido. As provas já estão constituídas em vídeo, é só acessar o meu canal, não há trabalho algum, porque vamos à minha pesquisa, que é muito melhor fundamentada do que uma inteligência artificial do Google. Esse professor quer achincalhado em todos os vídeos que você coloca. Filho da puta, é um canalha, é um marginal. É, aquele problema que a gente falou naquele dia, né, quando o Nando não sabe o princípio de intranscendência penal. Eu vou vir aqui no meu... Se você vencer em todas as instâncias, primeira instância, segunda instância, todas as instâncias, quando você vencer... Só tem duas, né, cara? Tem terceiro. Transitar em julgado, eu venho aqui de joelhos pedir desculpas a você. Eu duvido. Você tem um ego do tamanho de um bitrem, cara. Você não vai. E ao seu público. Só que você não vai conseguir. Que torcida pra eu perder mesmo, pra ele estar com a razão, né?
não é a galerinha que tá no teu canal, não é. É o juízo. E se for simplesmente um juiz, só se esse cara for muito simpatizante a você que ele te dá causa. E aí tu vai perder nas instâncias superiores. Mas com certeza, com certeza. Quem aí se lembra quando ele disse que para você conhecer um advogado ruim, é só saber se ele disse que tudo é causa ganha? Se é funcionário público, é também figura pública. Sim. A gente lembra quando a gente leu o Código Civil comentado, com a doutrina e com a jurisprudência? Ele acha que figura pública é o que aparece na mídia, entendeu? Ele realmente acha isso. Eu não sei que texto de doutrina jurídica que ele achou isso. No último, inclusive, você falou assim, o professor, inclusive, me xingou, meteu a minha mãe no meio, onde você tá forçando uma situação. Onde eu tô forçando uma situação. Sim, com certeza é culpa do Wilker. A disciplinação em si já se constitui Cara, a gente viveu pra ver o Nando defender um professor marxista. como ato ilícito. Porém, pro caso dele, tudo isso serve para isso, bem como tem abusado de sua dosinha dele. Meu amigo, quem não quiser ver que ele adotou um lado faz tempo, não verá nunca mais. Tá pegando pessoas dentro da sala de aula que dizem assim, cara, não filma, bicho. Eu me sinto constrangida se eu for perguntar alguma coisa pro professor. Eu tenho medo de você pegar um recorte e falar, aluna esquerdista vai lá e pergunta pro professor. Ainda que você não mostre a cara, ainda que não se identifique pela voz dessa pessoa, qualquer um pode pesquisar a universidade que você tá. Que ele dá E daí? Todo mundo sabe que é na UNB, só que não dá pra saber que é aluno que tá conversando ou não. O que você está fazendo? Pegando um professor que está falando ali para 30 pessoas que não tem chance de se defender, não tem chance de falar para além daqueles 30 alunos em um canal que tem a exposição que você tem. Primeiro ponto, você fala... Realmente é um negócio bizarro. Aí o que eu fiquei sabendo? O Nando Moura pediu ajuda, né? Igual ele pediu ajuda no vídeo do Leon, para amigos mandarem textos e documentários para ele. Ele pediu ajuda aqui também. É riquíssimo. É uma aula fantástica de direito. A aula fantástica de direito. Para mostrar que seu professor, supostamente, está muito mais preocupado em doutrinar os seus alunos do que de ensinar história. Esse vídeo gerou vários comentários. Não é isso não, cara. Ele tá dizendo que o professor cerceia a liberdade. Isso é doutrinação. Porque é bem difícil explicar a doutrinação semanticamente para um tribunal. Nem tem lei para isso. Então, na verdade, é mais um cerceamento de liberdade mesmo. Que isso aí é mais fácil de explicar. Comentários e várias dúvidas. Eu vou fazer o possível para responder ao máximo delas nesse vídeo. Eu sou o Thales Mensur, seu advogado, e eu vou tentar gravar e publicar vídeos toda semana. Então peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar pelo primeiro comentário. Eu já vou colocar o comentário mais comum. Várias pessoas comentaram a mesma coisa. Veja só alguns que eu estou colocando na tela. A questão é, o Wilker grava só o seu próprio rosto. Ele não grava a imagem do professor. Apesar de muitas vezes ele grava assim. Mas caso Muitas vezes não, ele gravou uma. ele grave apenas o seu rosto, ainda assim isso ofenderia o direito de imagem. Gente, apesar Não. que o nome pode levar a crer, imagem não tem relação direta com a sua imagem física. Não, tem sim. Tem sim. Tem. Deixa eu só pegar o número do artigo aqui. Acho que é do 15 pro 20, né? Código Civil aumentado. Ele falou que não tem ligação, né? Bom, quando o cara diz que não tem ligação, o que a gente deduz, né? Que não tem ligação. Eu não vou achar aqui, eu preciso pegar o 17, ele pondera. Não, mas eu cliquei no 17, acho que eu não consigo ler por aqui, eu tenho que comprar, né? Deixa eu ver se o PDF a gente acha aqui. O Código Civil dá uma mudada, eu ainda não tenho ele aqui no computador. Quero ver como é que eu vou achar essa bodega aqui.
Vamos ver se o TSL deixa aqui. Mas ele não vai deixar também não. Vai ser meio difícil achar o... Eu até acho que consegui fazer pra vocês um Código Civil comentado, né? Não lembro se era anotado ou comentado. Tem diferença, por incrível que pareça. Mas ele não vai deixar eu pegar os PDF, né? Isso que me quebra. Vamos ver se esse aqui do Superior Tribunal de Justiça ele deixa. Acho que deixa, viu? Vamos ver, ó. Não, também não. Só pedaço. Não tem jeito. Imagem é tudo aquilo que possa... Mas, se você fizer a consulta, você vai encontrar que, na verdade, o direito de personalidade, a imagem está dentro dele, e o direito de imagem ele engloba alguns aspectos, inclusive a questão da imagem física, né? Até que seja de maneira parcial, né? Identificar uma pessoa. Veja o que ensina o professor e doutrinador Walter Moraes em seu livro Direito à Imagem. Ele explica que toda expressão formal e simples... Deixa eu ler aqui. Falar de uma imagem para o direito, a ideia de imagem não se restringe, portanto, ele vai, na verdade, concordar com o ponto do Wilker, né? Esse aqui é o famoso dropping name, né? Na verdade, esse é o ponto do Wilker, né? De que ele não está violando a imagem, porque na circunstância onde ele está, a produção sonora, a produção, sei lá, arquetipada, ela não configura violação de direito de imagem. Em cima da personalidade de um homem. É por conta da DPI 130 do STF, tá? Que garante, para esses casos, ele dá a liberdade de acesso à informação, né? Então é muito mais fácil o Wilker provar que o vídeo dele é de conteúdo informativo do que o advogado da UNB provar que ele estava lá com algum plano secreto de ferrar com o professor ou com a faculdade, departamento. Homem é imagem para o direito. Compreende até mesmo imagem só. Essa questão já foi levada para tribunais em várias vezes, e como é possível observar em todas essas decisões que estou colocando na tela, os desembargadores entenderam que a voz é protegida pelo direito de imagem. Então, ainda Eu que apenas a voz... o problema é que isso é irrelevante, sobretudo pelo fato de que a DPI 130 do STF discorda do STJ. Acontece dos desembargadores serem calados pelos ministros do Supremo. Bem-vindo à democracia do Brasil. Na tela, os desembargadores do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou aproveitar essa oportunidade para explicar uma questão sobre meus vídeos. Eu tento e continuarei tentando, o máximo possível, não expor a minha opinião. Porque, sinceramente, a minha opinião não importa. Os meus vídeos são baseados em leis e jurisprudências. Eu tô vendo mesmo. Agora vamos para a próxima pergunta. Tem todo o direito de filmar a aula, até porque qualquer palavra dita dentro de uma sala de aula, o professor terá responsabilidade sobre tal. Eu concordo. Toda aula deveria ser gravada, e a lei não proíbe isso. A lei proíbe que ela seja... Então vai se lascar, cara. Porra, pelo amor de Deus. Por que grava um vídeo de 22 minutos pra isso? Aí chega, vai.